Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas. Bom dia, professores. Vamos dar início agora à nossa gravação do PIC 2017. Somos alunos de Matemática e de Física e estamos no quinto período. O nome do nosso grupo é Princípios Newtonianos. Os componentes é eu, Josimar, a Carla, a Rosa e o Wesley. Vamos falar sobre as leis de Newton, as diferentes formas de abordagem didática. Este trabalho analisa as diferentes formas de abordagem didática adotada por 3 autores em uma de suas publicações de livros didáticos, destinados para o ensino da disciplina de Física no ensino médio. O tema vai ser as leis de Newton. Este trabalho foi realizado por um grupo de 4 alunos, 2 alunos estudantes de Física e 2 de Matemática, do quinto período do UNES EAD. O objetivo dessa pesquisa é elaborar uma análise crítica do conteúdo e comparar as formas peculiares de abordagem didática e metodologia utilizada pelos autores. A metodologia adotada é a realização de comparação e análise crítica entre as 3 publicações selecionadas. Então, nós pegamos 3 livros e vamos analisar esses livros e fazermos uma análise crítica deles. Percebemos que os alunos do ensino médio, eles têm grande dificuldade em estar aprendendo a matemática e a física. Então, diante disso, gerou a dúvida: será que os livros didáticos, eles são capazes de envolver o aluno? Será que ele tem um conteúdo crítico? Será que ele tem um conteúdo que é capaz de despertar a atenção do aluno? Pretende-se propor uma reflexão mais profunda acerca dos adjetivos que envolvem o livro didático utilizado em sala de aula, já que ele é o principal instrumento para a produção do conhecimento da física na escola. Este trabalho visa analisar as diferentes formas de abordagem didática adotada por 3 autores, em uma de suas publicações de livros didáticos destinados para o ensino da disciplina de Física no ensino médio sobre o tema As Leis de Newton. A metodologia adotada é a comparação entre as 3 publicações selecionadas e a realização de análise crítica. Contudo, essa pesquisa objetiva responder às indagações. Este livro apresenta conteúdos considerados com implicações históricas que fazem com que o aluno vislumbre o conhecimento da física, como um processo histórico em permanente construção. Os conteúdos contextualizam a realidade vivenciada pelo aluno. Os seus conteúdos mencionam as inovações tecnológicas atuais como sendo fruto do conhecimento de física, levando o aluno à reflexão de sua importância. As metodologias e práticas nesses livros contemplam conceitos como a interdisciplinaridade. Esses livros didáticos apresentados contribuem para a prática de um ensino de física de qualidade. Olá, sou Wesley, faço parte desse grupo e vou estar comentando algumas coisas sobre o trabalho pesquisado. Vou falar sobre a seleção e distribuição de livros didáticos em escola pública. Segundo os resultados do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, é o mais antigo programa de distribuição de obras didáticas. Ele só não oferece para os alunos de educação infantil. Abre-se também uma licitação para a escolha do livro didático. São várias editoras que são classificadas para a escolha do livro didático, aonde várias escolas escolhem democraticamente de acordo com o planejamento pedagógico. Então, eu já participei de uma escolha de livro didático, então os professores acabam escolhendo os livros que mais fazem parte do seu planejamento didático. A partir de 2009 também foram colocados o livro de física, no conteúdo, no relacionado ao plano didático do aluno, porque antigamente não tinha, Antigamente o aluno precisava comprar esse livro relacionado à física. Hoje em dia já é gratuito. Análise dos conteúdos, trabalhamos aqui, foram 3 autores, Barreto, Vasquez e Nicolau. O que procuramos analisar dentre esses livros é a didática, a curiosidade, se realmente o livro busca a curiosidade do aluno, implicações, historicidade, os conteúdos, se os conteúdos realmente são contextualizados, se contemplam a realidade do aluno. Procuramos saber sobre os 3 livros se tinha inovações e se tinha uma boa qualidade para um melhor desenvolvimento tanto do aluno
e para o professor. As metodologias e práticas preconizadas nesses livros contemplam conceitos como a interdisciplinariedade. Bom dia, o meu nome é Carla. Agora a gente vai falar sobre o primeiro livro. O primeiro livro, a primeira lei de Newton, ela é iniciada com exemplos do cotidiano, como o do motociclista e o passageiro, onde uma partida brusca, o passageiro é arremessado para trás, pois estava em repouso e a tendência era permanecer nesse estado. Na segunda lei de Newton, eles utilizam o princípio da inércia, que é a tendência do corpo permanecer em seu estado, para conceituar a aceleração. Aí eles falam o seguinte, que se a resultante de forças externas que agem sobre o corpo for nula, a velocidade vetorial será constante. E se a resultante de forças externas que agem sobre o corpo não for nula, a velocidade vetorial deixa de ser constante e o corpo ele passará a apresentar aceleração. Aí nós conseguimos identificar, o conceito de aceleração, que seria a variação da velocidade. A terceira lei de Newton, eles abordam exemplos também do cotidiano. O primeiro exemplo aí seria do basquete e do remo. Em seguida, eles caracterizam, as forças entre a raquete e a bola como sendo a mesma e possuindo mesmas características, que seria mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. O mesmo acontece entre a água e o remo, Essas forças, elas possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sempre vão possuir sentidos opostos. Eles ainda falam que o par, de força, ação e reação, sempre vai acontecer entre dois corpos. Esse primeiro livro, o conteúdo referente às leis de Newton, é abordada de forma clara. Nas três leis possui exemplos do cotidiano, o que nós consideramos que aproxima o aluno do conhecimento significativo. O segundo livro, a primeira lei de Newton, a autora conceitua o princípio da inércia. Todo o corpo permanece em estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa não equilibrada o faça comportar-se de modo diferente. Ela conceitua a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, como a aceleração sendo uma grandeza diretamente proporcional à força aplicada sobre o corpo. Como são grandezas vetoriais, ela fala que a aceleração sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido que a força. Fala ainda, se a mesma força for aplicada em corpos de diferentes massas, vamos observar acelerações inversamente proporcionais a massas. Então, se eu aplico determinada força em um corpo de massa maior, eu vou ter uma aceleração menor. A terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, ela conceitua com um exemplo. Quando o corpo A exerce uma força sobre o corpo B também vai exercer uma força sobre o corpo A e caracteriza, essa força como sempre possuindo mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. O que acontece nesse livro? Os conceitos, eles são bem objetivos, não tem exemplo e é bem resumido mesmo. Por ser um livro para o ensino médio, nós consideramos ele um livro não apropriado. Ele seria um livro mais indicado para um curso vestibular, para alguém que já viu esse conceito alguma vez na vida
como se fosse alguma coisa só relembrando o conceito mesmo. Então, nós consideramos esse livro não indicado para o ensino médio. Não existe também no livro exercícios específicos para a fixação de cada lei. Existem alguns exercícios no final, que são poucos, e esses exercícios eles não são específicos para cada um, seriam exercícios relacionados à aplicação das leis. No terceiro livro, a primeira lei de Newton, ela é abordada com o conceito da inércia. Todo corpo continua em seu estado, ou de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a sair desse estado por forças imprimidas sobre ele. Eles citam ainda o conceito em outras palavras. Todo corpo livre da ação de forças ou está em repouso ou realiza movimento retilíneo uniforme. Na segunda lei de Newton, eles conceituam o princípio fundamental da dinâmica, dizendo que se uma força é aplicada sobre um corpo de massa m, vai produzir nele uma aceleração. Abordam a equação da segunda lei de Newton, que é força igual massa vezes aceleração, sendo que a força e a aceleração sempre vai possuir mesma direção, mesmo sentido, e as intensidades vão ser proporcionais. Na terceira lei de Newton, eles conceituam com um exemplo, falando que se um corpo A exerce uma força sobre o B também vai aplicar uma força sobre o A, e que essas forças elas vão possuir características que são mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, e que uma vai ser chamada de ação e outra reação. Assim como no primeiro livro, consideramos o terceiro livro indicado para o ensino médio. Consideramos que o conteúdo foi abordado de forma clara, a metodologia utilizada pelos autores auxilia o processo de ensino-aprendizagem. Consideramos também que ele auxilia na construção de um conhecimento significativo, uma vez que ele tem exemplos do cotidiano do aluno, tem exercícios específicos para fixação de cada lei. Consideramos o terceiro livro uma boa ferramenta auxiliadora do processo de construção de ensino-aprendizagem. Boa noite, meu nome é Rosa. Eu vou falar um pouco sobre os resultados e discussões do nosso trabalho e também sobre a conclusão. Nós realizamos uma pesquisa sobre a abordagem didática e a metodologia adotada por 3 autores ao explicarem as leis de Newton. Os 3 livros didáticos são de Benigno Barreto, o outro de Ana Vasquez e o terceiro de Gilberto Nicolau. Nós utilizamos alguns critérios para realizar uma análise comparativa e logo em seguida nós elaboramos uma tabela que faz parte do nosso trabalho. Dos 3 livros analisados, nós notamos que apenas um não atendeu aos critérios selecionados. Logo, nós concluímos que ele não deve ser considerado uma boa ferramenta para o ensino da física, com qualidade, especificamente o ensino das leis de Newton. Esse livro ele não faz menção às inovações tecnológicas, ele não possui um conteúdo que contextualize a realidade vivenciada pelos alunos. A abordagem histórica é muito superficial, ele não apresenta itens capazes de despertar a curiosidade dos alunos. A conclusão: hoje nós utilizamos produtos cuja construção e princípio de funcionamento baseiam-se na física. Muitas atividades que realizamos, muitos noticiários que vemos, faz parte do universo da física. Por isso, nós acreditamos que um livro didático deva estabelecer uma conexão direta entre o nosso cotidiano e o teor científico a ser estudado. O livro didático deve apresentar conteúdos
capazes de despertar a curiosidade dos alunos e mostrar que a física não é um produto acabado e definido.